Evangelho, segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo agora o último capítulo do Sermão da Montanha, o 7º capítulo do Evangelho de São Mateus. E em outras palavras, Jesus está dizendo para nós abertamente: deixa-se primeiro cuidar para depois cuidar do seu irmão. A advertência de Jesus, ela é muito direta. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele não impede e não diz para que você não tenha olhos e cuidado com o próximo, mas é preciso que primeiro você permita que Deus possa cuidar de ti. Ou seja, não faça de conta que você não precisa ser cuidado, porque também diante de teus olhos tem uma trave. Permita que o Senhor, por primeiro, cuide de ti, e tendo Ele cuidado de ti, leva do cuidado de Deus para cuidar do seu irmão. Resistir à verdade de que precisamos de ajuda, precisamos dos cuidados de Deus para poder vermos com clareza a beleza de sua presença, o poder do seu nome, para poder termos presente em nós as virtudes do seu coração, é na verdade abrir espaço para deixar dentro da nossa vida uma grande lacuna que mais cedo ou mais tarde vai nos levar a desistir de cuidar do próximo, ou vai nos levar a uma rigidez interior no cuidado do próximo que nos fará sermos sempre diferentes de Cristo. Quando o cuidado de Deus acontece na minha vida e quando com humildade eu permito que Deus cuide de mim, eu aprendo a cuidar também de meus irmãos e de minhas irmãs. Veja o que São Cassiano escreve para nós falando sobre esse tema. São João Cassiano escreve assim: aquele que alcança este amor do bem e esta imitação de Deus fica revestido dos sentimentos de longanimidade que foram os mesmos do Senhor, e também rezará, tal como ele fez, por cada um de seus perseguidores: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E João Cassiano está se referindo aqui àqueles que se abrem e se deixam alcançar pelo amor e pelo bem do coração de Deus, ou seja, aqueles que se deixam primeiro cuidar por Deus e pelo seu amor para tirar a trave de seus olhos. Depois ele vai dizer: bom, aqueles que não se deixam cuidar, pelo contrário, é um sinal evidente
de uma alma ainda não purificada do lastro dos seus próprios vícios, que resiste a Deus, que em vez de sentir, e o efeito é que ao invés de sentir misericórdia e compaixão pelas faltas do seu próximo, só tenha em si a rígida censura de um juiz. Como chegaremos à perfeição do coração se não tivermos aquilo que nas palavras do apóstolo constitui a plenitude da lei? Paulo nos ensina: carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis plenamente a lei de Cristo. Se não possuímos aquela virtude da caridade que nasce da experiência do amor de Deus, transformando a nossa vida, a caridade que não se irrita, não guarda ressentimento, que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como poderemos cuidar de nossos irmãos? Porque o justo cuidado das necessidades do seu gado, assim escreve o livro dos profetas, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. O justo cuida das necessidades do seu gado, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Ele usa essa palavra do livro de Provérbios para observar a delicadeza que o justo tem, enquanto os ímpios, ou seja, aqueles que não se deixam cuidar por Deus, vão ter uma tendência a ter em si não mais o cuidado, mas a crueldade. Ela acabará por dominar os seus corações. Hoje a igreja também celebra a memória de São José Cafaso, que foi o diretor espiritual de Dom Bosco e foi um acompanhador por muito tempo. Ele acompanhou também, como diretor espiritual. Ele foi uma referência de longo tempo na vida de Dom Bosco, mas também ajudou na vida espiritual São José de Cotolengo. Ele foi professor de teologia em Turim, acolhia diversos jovens, mas não só o seu trabalho com os jovens inspirou profundamente Dom Bosco a seguir o itinerário vocacional que Deus queria. São José Cafaso foi um exemplo de santidade de vida e de apóstolo com os jovens para a vida de Dom Bosco. Mas, além de todo esse trabalho como professor e educador, São José Cafaso se destacou de maneira particular como grande diretor espiritual e pregador, levando muitos corações à conversão, e com seu testemunho de uma vida de penitência e de profunda devoção ao Santíssimo Sacramento, trouxe muitos corações para o caminho da oração e para a entrega de vida a Deus. Dirigiu a partir de 1827, Dom Bosco no seu apostolado com os rapazes, sendo a grande referência da vida de Dom Bosco para o cuidado com os jovens. Depois, no 1860, ano em que ele ia morrer, São José Cafaso deixou os bens e tudo aquilo que recolheu em vida destinado às obras de Dom Bosco e de José Cotolengo, fazendo dessa forma a sua última entrega de amor por aqueles que cuidou como filho. Peçamos a Deus que, a exemplo de São José Cafaso, deixemos também Deus agir no nosso interior, na nossa vida, transformar o nosso ser, modificar o nosso íntimo, fazer-nos conhecer de perto a sua compaixão e a sua misericórdia, ensinar-nos a sermos misericordiosos e compassivos, a fim de que possamos oferecer a nossa vida por amor a nossos irmãos. Liberto das traves, poderemos
ter olhos para cuidar daqueles que necessitam do cuidado de Deus. E o Senhor que nos abençoou, livrando-nos das traves, nos abençoará nesse apostolado de cuidarmos também, para que nossos irmãos e irmãs vejam melhor o amor de Deus e a vida evangélica, colocando em prática também o que de Cristo receberam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José Cafasso, São José Cotolengo, pela intercessão de São João Bosco, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos aproveitar agora para rezarmos o 6º dia da novena do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração generoso de Jesus, está no vosso poder tornar o meu coração inteiramente vosso. De mim mesmo nada tenho e nada posso, mas vós me destes um coração que pode e deseja amar-vos. Fazei, pois, ó meu Jesus, que de hoje em diante a vossa santa vontade seja a única orientação de todos os meus pensamentos, desejos e ações. Amém. Ó Deus, que no coração do vosso amado Filho, ferido por nossos pecados, vos dignais prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor, nós vos rogamos que, rendendo-lhe o preito de nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com Ele o dever de reparação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Sagrado coração de meu Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.